você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV, pelo canal 9 digital e 96 analógico. Essa noite eu estou muito feliz. Sabe por quê? Amanhã eu vou receber um prêmio, exatamente no Restaurante Florestal, como indicação de melhor programa de destaque aqui do Grande ABC. Mas eu estou feliz e muito honrado, mas sabe por quê? Este prêmio não é apenas meu, este prêmio é seu que está aí na sua casa e todas as quintas-feiras está aqui comigo pela Rede Eco TV. Então, eu quero te agradecer a você, as 7 cidades, que a minha audiência é muito grande, e também por todo o Brasil, pelo site www.redeecotv.com.br. Quero agradecer também a direção da Rede Eco TV, na pessoa do diretor do Clóvis, enfim, todos que estão envolvidos fazendo essa TV crescer cada vez mais aqui na nossa região do Grande ABC. Então, muito obrigado você que me concedeu este prêmio, que vai me conceder este prêmio através deste programa de destaque, porque você está aí comigo na sua casa e eu estou aqui na Rede Eco TV fazendo sempre o melhor para você. Nessa noite nós temos um tema muito interessante, aliás, como sempre, um tema muito envolvente. E eu quero você comigo, ligando, participando no 2379-4733. Faça a sua pergunta. Hoje o tema é compromisso e atitude pela Lei Maria da Penha. Já se faz 7 anos que essa lei foi implementada no Brasil. Mas, infelizmente, a cada hora que se passa, mais de 8 mulheres são agredidas no nosso Brasil. Isso é muito triste. E nós vamos discutir, já vou falar o nome dessas 2 convidadas aqui especiais do meu programa, Dr. Cristiano para você. Nós vamos falar a respeito exatamente sobre políticas públicas, vamos falar sobre ações multidisciplinares. O que a lei evoluiu nesse sentido? O que nós podemos fazer enquanto sociedade para amenizar um pouco, para dar outros rumos? Será que o problema está dentro do seio familiar? Tudo isso eu vou conversar com elas, porque elas vão dar enfoque exatamente nesse assunto. Compromisso e atitude com a Lei Maria da Penha. Para isso eu vou conversar com ela, doutora Irena Davidovich. Ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB aqui da cidade de Santo André. E também, na minha mesa, a professora doutora Maria Geralda Viana Heleno. Ela é coordenadora do programa de pós-graduação em Psicologia de Saúde da Universidade Metodista de São Paulo. Agora, para conversar com elas, você também vai bater este papo através das suas perguntas. E eu recebo elas no meu programa, doutor Cristiano, para você. Doutora, obrigado pela sua presença. Feliz de recebê-la. De igual forma, doutora, obrigado pela sua presença e feliz também de recebê-las. Eu que agradeço pelo convite. Muito bom. Hoje o tema é muito interessante. Eu falava na minha chamada que o Brasil, infelizmente, ainda é um país que se destaca como de uma forma triste, né? Que cada hora que se acontece, que se passa no nosso Brasil, 8 mulheres são agredidas e isso realmente é muito complicado. Falava também que a Lei Maria da Penha, já se passaram 7 anos da sua implementação e o que tem acontecido especialmente e o que consiste a campanha de compromisso com essa atitude em relação à Lei Maria da Penha? Eu queria ouvir vocês, vamos começar pela doutora e depois a doutora. Então, esse compromisso com relação a essa campanha, principalmente aqui, vamos dizer, na cidade de Santo André, é o compromisso que o próprio Poder Judiciário e o prefeito, né, assinaram e que a OAB está apoiando para que tenhamos mesmo a efetividade da Lei Maria da Penha e erradicação da violência contra a mulher. Nós temos aqui na cidade de Santo André um grande empenho, porque nós também temos 2 juízas muito especiais, que elas trabalham com muito afinco, são sérias no que fazem e que, graças a elas também, nós tivemos a possibilidade dessa campanha estar aqui em Santo André, né? Que são elas, a doutora Tereza Cristina, de Cabral Rodrigues dos Santos, que esteve aqui, né? E a doutora Milena Dias. Então, assim, isto para nós, Santo André, é realmente o propósito de erradicar a violência contra a mulher, porque isto é um crime. A violência contra a mulher
é um crime. Muito bom. Doutora Geralda, Uhum. a Lei Maria da Penha, ela teve a sua evolução, nós sabemos disso, só que ela veio também com o seguinte aspecto, eu diria até que é uma lei completa, porque ela não só trata apenas da punição, a lei fria que é aplicada no agressor, mas ela veio também com uma construção no aspecto multidisciplinar. Exatamente. Como que é essa situação, se isso realmente tem acontecido na prática, através de órgãos, instituições e a força de vocês, mulheres, que são enganjadas nesse projeto? Uhum. Bom, primeiro, boa noite a todos, né? Quero agradecer o convite e também do prazer de estar aqui com a doutora Irena. A Lei Maria da Penha, de fato, ela vem no sentido de romper com esse ciclo da violência. E, como o senhor bem disse, também com o objetivo de implementar medidas que, para além das penas, possa também trabalhar no sentido de minimizar o sofrimento e reparar os danos que ocorrem nessas famílias nas quais a violência é presente, né? Então, e uma dessas iniciativas que envolve a universidade, envolve o poder público, é o trabalho que está sendo realizado, né? Que foi uma iniciativa da Universidade Metodista de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde, em parceria também com a doutora Tereza, né, e a doutora Milena, e também com a doutora Irena Noabê, que é de um programa, um projeto de pesquisa que está sendo financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Científico, e que é um projeto que atende, é um projeto de pesquisa e também de intervenção com essas famílias, com esses processos de violência que chegam até o fórum, né? Então, essa pesquisa e esse projeto de intervenção que tem consonância com essa implementação, né, da Lei Maria da Penha, que prevê esse tipo de atendimento, tem a finalidade, né, principalmente de empoderar a mulher, né, de que ela tenha consciência de que ela é um sujeito e que tem direitos, mas também não esquecer do homem que também precisa, neste momento, ter consciência, ter, como a própria lei diz, uma reeducação, mas eu prefiro a responsabilização pelos seus atos, né? Então, esse projeto, ele é uma iniciativa da universidade, de pesquisadores, mas também do poder público, da OAB e do Fórum, que se interessam também, não é, para que haja uma evolução da lei que, para além das penas, né, que é dada ao agressor e que é necessário, muitas vezes é necessária essa contenção, às vezes até a prisão, infelizmente, mas que, para além disto, novas respostas precisam ser dadas à sociedade. E uma delas é esse trabalho, né, de pesquisa que nós fazemos, tentando entender como é esse processo, como ele ocorre. Então, mas o que nós vemos, até se nós pegarmos o gráfico, nós verificarmos essa evolução da lei, eu até falava isso com vocês nos bastidores, a sensação é de que a lei evoluiu pouco em termos dessa cultura, dessa não agressão, não é? E eu queria ouvir isso de vocês, realmente, se isso é uma sensação pequena, ou se a mídia, após a Lei Maria da Penha, deu mais atenção à violência doméstica. Eu queria ouvir isso. Eu acredito que seja isso mesmo. A mídia dá mais atenção após a lei. Após a lei. E assim, eu não acredito muito nas estatísticas, porque assim, elas nem sempre revelam o que realmente acontece. A lei, ela é boa, ela é excelente, ela está realmente sendo eficaz, tá? E ela está sendo implementada, sim, em todos os lugares. Quer dizer, onde nós temos essa campanha, ela está sendo implementada. E o que eu posso lhe dizer é o seguinte, doutor Cristiano, que, veja, nós temos 7 anos dessa lei.
Ela é uma lei ainda muito criança, e nós temos aqui 1 ano dessa campanha, né? Então eu vejo que realmente está havendo uma boa evolução, tá? E eu vou dizer mais sempre em termos de Santo André, tá? Em Santo André nós temos assim, todos estão engajados, trabalhando para que realmente isso aconteça. Muito em breve já teremos aí a nova instalação da DDM, que até eu fui visitar ontem as instalações. Ainda não mudou. Não mudou, mas vai mudar logo, né? Eu posso até falar o endereço, que é na Praça Salgado Filho. Ah, tá. Aqui na Vila Guiomar. Houve aqui oficialmente o presidente do Tribunal de Justiça, Ivan Sartori, veio, né, aqui no nosso fórum, fazendo a abertura oficial dessas políticas, né, multidisciplinares que vai ser constituído, né? Exatamente. E elas estão sendo implementadas, todas essas políticas. Bom. Então, assim, não acredito muito nas estatísticas. Eu acho o seguinte, eu acho que depois que a Lei Maria da Penha ela começou a ser efetivamente colocada mesmo e sendo trabalhada, as pessoas ficaram mais encorajadas de fazer as denúncias e tudo mais. Então, muito bom. Eu quero a sua ligação no 2379-4733. O tema hoje é compromisso e atitude pela Lei Maria da Penha. Ligue e faça a sua pergunta. Nós estamos aqui com 2 experts no assunto, a doutora Irena Davidovich e também a professora doutora Maria Geralda Viana Heleno. Eu quero a sua pergunta porque você faz o programa comigo aqui na Rede Eco TV todas as quinta-feiras. Doutora Geralda, o que eu pergunto, a violência, ela é um fenômeno mundial, né? Nós sabemos disso, especificamente a violência doméstica, ela ocorre no seio familiar. Nós temos um pequeno ponto que eu considero importante, entretanto eu queria ouvir isso até da senhora. O Brasil, ele evoluiu economicamente, né? E isso abriu mais campo de emprego às mulheres, abriu mais oportunidade às mulheres. E nós sabemos que existia um quesito que pesava muito a vítima de agressão. Ela não tinha para onde ir, ela não tinha emprego, ela não tinha como se sustentar. Economicamente, o país crescendo, isso melhora um pouco a esse atendimento, a essa questão da mulher vítima de violência doméstica, no campo dela ter mais condições, porque antes a mulher era exclusivamente dependente do marido financeiramente. Nós sabíamos que, às vezes, ela chegava na delegacia com o olho roxo, mas ela dizia, mas não tenho para onde ir. Eu queria ouvir isso da senhora. Essa pergunta, né, ela traz à tona a questão e que complementa um pouco a pergunta anterior, né, vai me dar a oportunidade de complementar a pergunta anterior. É claro que a questão de a mulher ter um outro espaço na sociedade, de ela ter representação social, isso de fato é muito importante. Mas o que nós não podemos esquecer, e aí que está a questão da lei, né, que a lei, sim, a lei é importante, a lei veio para melhorar a situação da mulher, mas que a lei ela demora um tempo até que a sociedade possa de fato cumpri-la. E é isso que eu entendo que está acontecendo. Existe a necessidade de um tempo para que haja uma mudança das representações sociais, daquilo que foi determinado para o homem e para a mulher, de uma situação, não é, que está consolidada de papéis sociais que são desempenhados por essas pessoas. Então, a mulher, mesmo tendo autonomia financeira, muitas vezes existe uma dependência emocional. E muitas vezes existe também a mulher, ela foi criada, né? Ela é incentivada, estimulada para o casamento, para cuidar de crianças. Só uma parte. Então a senhora acha que foi alimentado a ela, até de forma inconsciente, essa dependência? Porque é uma questão social, é uma questão cultural, né? Cultural. Então, essa questão cultural e essa representação do homem, é isso que a gente chama de questão de gênero. Leva-se um tempo até que isso se transforme.
Então, é claro que a lei ela não dá resultado no dia seguinte, porque, veja, a punição em si, ela dá uma contenção para aquele homem, ela de fato é necessária, mas ela não restaura as relações daquela família, por exemplo. Muitas vezes, infelizmente, a prisão do homem gera um problema enorme para a família. Para os filhos, né? Para os filhos e também no sentido da culpa que a mulher sente por esta prisão. No que será que ela colaborou para aquilo? Veja, são sentimentos, são emoções que quem lida com essas mulheres precisa ter presente de modo a não violentá-la no próprio atendimento. E a senhora vê, interessante porque somente na Constituição de 1988 que veio claro que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigação, porque antes no nosso país não existia. Então, mas a mulher para conseguir, digamos, até um financiamento, vamos falar aqui numa grande loja de rede, ela precisava da autorização do marido, não é? Uhum. Isso não faz tanto tempo, né? Sim. E ainda isso acontece em muitos lugares. Né? No Brasil, por exemplo, as pesquisas mostram que a violência contra a mulher ela é mais elevada em alguns estados do que em outros. Né? Então, veja, existe uma questão cultural. Totalmente cultural. Né? E que nós temos que ter consciência de que é necessário um trabalho que não é rapidamente que isso vai se transformar, mas que tudo isso que está sendo feito, né? As intervenções, as leis, o quanto que isso vai, de modo, a curto prazo, eu entendo, modificando, e a médio prazo, abrangendo muito mais mulheres, né? Dentro desse aspecto, eu acho até oportuno interrompê-la, existem 3 mulheres. Eu digo 3, que é a mulher do século XIX, a mulher do século XX e a mulher do século XXI, não é verdade? Hoje a visão já é outra, né? Você pega a avó, você pega a mãe, você pega a filha, né? Isso. Então, são valores que estão em construção, né? Trabalhando dentro do campo dessa igualdade, desde pequenininho, não é isso? Isso, exatamente. Então, e é interessante, às vezes eu observo, por exemplo, né, que a minha geração, a minha mãe pôde, como avó, pôde cuidar da minha filha, por exemplo. Né? Então, as mães cuidavam dos netos. Hoje, as avós trabalham. Né? Então, veja que existe uma transformação constante da sociedade, dos valores e da família. Né? Agora, o que eu penso que é algo fundamental e que aí a violência doméstica é um fator destrutivo mesmo, né? É porque, veja, todas as relações que estabelecem nesta família, elas são permeadas pelo sofrimento. Né? Então, isso é um dano, muitas vezes, irreparáveis para as crianças. Pode ser construído alicerces emocionais não sólidos, né? Exatamente. Então, você tem aí fatores. A família, que deveria ser uma instituição promotora de saúde, ela passa a ser uma instituição promotora da doença. Né? Porque a violência é considerada um problema de saúde pública no Brasil. Não é porque ela gera doença. E muitas vezes, não é, você vê a perpetuação da violência por gerações, inclusive a sexual. Sim. Mulheres, filhas, netas, que são violentadas. E a história se repete, né? E a história vai se repetindo como se fosse uma árvore, né, que segue um tronco que vai torto, né, por aquele caminho. Doutora Helena, dentro dessa visão, ainda existe a não notificação da vítima, dentro desse campo, dessa visão, seja pela culpa, seja pela... porque nós sabemos que existem vários tipos de violência doméstica. Existe a violência doméstica, que é a agressão física, que isso se dá para ver. Sim. Mas existe também o campo psicológico, a agressão psicológica da mulher. Essa notificação... por que isso ainda é difícil de acontecer? É dentro dessa pergunta que eu fiz para a doutora Geralda, dessa cultura ainda existente? Exatamente, está enraizada, né?
Na verdade, o que acontece? A mulher, ela se sente muitas vezes culpada, ela acha que ela fez alguma coisa de errado, né? Ela acha que... Porque a mulher é assim, ela tem a capacidade de perdoar, E ela tem a capacidade também de pedir perdão. Agora, o homem, não. Né? Então, o que acontece? Veja, doutora Geralda, eu não sei se eu estou errada, né? Porque assim, o seu aspecto psicológico, né? Mas assim, o que eu vejo é que o homem brasileiro, né? Assim, nós, no nosso país, tem essa dificuldade de reconhecer o seu erro. Então, assim, primeiro, pela parte machista. E isso dificulta, né? A mulher começa a se sentir... Mas o que será que eu fiz para contribuir com esse tipo de violência? Ela pela educação que recebeu, né? Ela acaba se podando. A culpa. Ela sente o sentimento da culpa. Exatamente. Então, mesmo que ela não fez nada, né? Lógico que ela não fez nada. Ela não fez mesmo nada. Mas ela acha que fez. É que se espera dela, né? Certas atitudes... Né? E se espera, inclusive o homem se espera da mulher essa atitude e que às vezes é impossível de ela cumprir. Né? Por exemplo, a mulher que trabalha, a mulher que acumula, né, o trabalho, mas ela continua com os mesmos trabalhos de casa. Então ela precisa cuidar da casa, ela precisa cuidar dos filhos e além disso ela precisa cuidar do marido. Muitas vezes isto não é possível. Né? E ela se sente... Olha, a mulher, por exemplo, na maternidade, a mulher que trabalha é um sofrimento. Naquele dia que ela tem que deixar o filho. Doutora, eu vou ingressar num campo que é seu exclusivamente. Existe uma transferência, muitas vezes, do homem em relação à mãe? Porque com essa mãe que né, educou esse filho, então ele muitas vezes passa o tempo, ele olha para aquela mulher que ele acha que ele tem que ser mantido e cuidado, daquele carinho. E quando ele não sente isso, eu acho que ele deve sentir um impacto nisso no subconsciente dele que aflora, né, doutor? Exatamente. E veja, e por isso eu gostaria, né, de chamar a atenção exatamente para o homem. Porque, né, doutora Helena, quando a senhora fala que o homem não sabe pedir perdão, mas veja, será que, o que significa o erro para um homem? E o que será que significa para um homem chorar, né? A gente não fala, nossa, um homem chorando, né? O homem não chora. Isso, exatamente, né? Então, quantas pessoas têm essa ideia, né? E o homem também tem essa ideia dele. Mesmo, né? De que ele realmente, ele precisa ser servido, porque ele foi também servido pela mãe, né? Porque a mãe podia recolher as toalhas, fazer o prato de comida para ele e uma série de outras regalias que a mãe podia fazer para esse homem e que a mulher não pode. Agora, o que eu quero chamar a atenção para esse homem é porque parece que para ser homem tem que ser assim, existe um senso comum de que ser homem é ser durão, é não chorar, é não pedir perdão e é mandar. Sempre se esquivar. Né? Veja, uma coisa que chama muito a nossa atenção ainda hoje é que os salários de homens e mulheres em profissões iguais e com a mesma competência, eles são salários diferentes. Isso porque nós temos assegurado até internacionalmente em tratados, onde o Brasil é signatário, de que a mulher não terá nenhum tipo de discriminação, não é? Sim. Então, veja, alguma coisa está muito errada. Direitos humanos, né? Alguma coisa está muito errada aí, né, doutora Geralda? Verdade. A mudança da cultura. Vocês acham que o homem, ele chega a ser, é óbvio, né? Estou colocando no aspecto da psique humana, que eu acho isso importante, a gente fazer essa reflexão. Ele também chega a ser vítima, né, dele mesmo. Né? Porque muitas vezes o homem é levado ao cárcere numa agressão, né? E ele faz uma reflexão e ele até chora, né? Porque ele não consegue entender o grau da gravidade da ação dele, né? Talvez a leitura que ele faz é que é aquilo, né? É normal, eu não queria... Porque hoje nós pegamos uma pesquisa
nós pegamos 90%, se ouvir 90% dos homens, dizem que não se deve bater em mulher. No entanto, esses mesmos que falam, batem. Falta de reflexão também, né? Eu acho que as pessoas hoje, principalmente, né, doutora, estão muito imediatistas. Nós tomamos atitudes precipitadas e as pessoas não têm mais paciência, não é? Não têm mais paciência. Então, eu acredito que a questão aí da violência é porque falta realmente uma ponderação, falta a reflexão, como o senhor falou. Às vezes a pessoa precisa ficar realmente encarcerada para refletir um pouco. Exatamente. E só acrescentando o que eu acho que é importante, doutora Irena, é a questão de como as pessoas lidam com os conflitos. Né? Porque, veja, o conflito é inerente à vida humana. Só que as pessoas parecem que pensam que o conflito é um problema insolúvel. E na inabilidade de lidar com esse conflito é que aparece a violência. Né? E o conflito é uma grande possibilidade de crescimento emocional, de amadurecimento. Se as pessoas não sabem resolver os conflitos, mas tem que dar uma solução para a situação. Então veja como às vezes a violência psicológica, né, ela vem em resposta à incapacidade de as pessoas resolverem os conflitos e, desta maneira, crescerem, amadurecerem. Falta de respeito, né, doutor? Isso que vocês estão colocando é muito interessante. Nós temos um aspecto origem da fonte, que é a família. Né? E o outro, temos uma outra vertente, que é a sociedade, que é a escola. Né? Inicia-se aqui, mas nós temos a escola, aonde o Estado, onde políticas públicas podem entrar, onde pode existir essas atitudes e esses compromissos da Lei Maria da Penha através de profissionais como vocês. O que eu pergunto para vocês, mas vocês não vão responder agora. Essa cultura de paz que está sendo introduzida, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso, da importância disso, de ser levado a essas crianças, que ainda existe a recuperação, que são vítimas de violência porque vê os seus pais muitas vezes se debatendo em casa, se agredindo fisicamente. Isso vai acumulando da alma dessa criança consequências futuras. Qual a importância dessa cultura de paz? Mas vocês não vão falar agora não, é daqui a pouco. Tá bom. Eu quero você comigo no 2379-4733. Ligue e faça a sua pergunta. Eu vou chamar um pequeno break e volto já já. Cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. E o pior, todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abrace essa causa. Assine. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda pro combustível completão. Muda pra etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia pras crianças? Etanol, mãe,
Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloque etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Obrigado porque você não saiu daí comigo da telinha na sua casa. E eu quero agradecer a sua participação no 2379-4733. Já tem aqui várias participações de pessoas que estão ligando, fazendo a pergunta. Eu quero você comigo. Ligue e faça a sua pergunta. Eu estou conversando aqui, o tema é compromisso e atitude pela Lei Maria da Penha. Estou conversando com a doutora Irena Davidovich. Ela é presidente da Comissão da Mulher aqui da cidade de Santo André, da Ordem dos Advogados. E também a doutora Maria Geralda Viana Heleno. Ela é professora, doutora do curso de Psicologia de Saúde da Universidade aqui Metodista, aqui no Rude Ramos, da cidade de São Bernardo do Campo. E eu conversava aqui, antes de chamar o pequeno intervalo, eu falava a respeito da cultura de paz. E eu quero ouvir a respeito dessa cultura de paz, que muitas vezes não existe a paz dentro do lar. Né? Mas na escola pode existir essa penetração desses formadores de opinião. E aí? Bom, eu posso iniciar? Pode, claro. Essa pergunta é bastante pertinente porque, além desse projeto que nós desenvolvemos no Fórum de Santo André, de Violência Doméstica e Justiça Restaurativa, nós também temos um projeto de intervenção em 2 escolas, uma de Ribeirão Pires e uma de São Bernardo do Campo, trabalhando com as crianças a questão que nós falávamos anteriormente da resolução de conflitos. Né? E é muito interessante, na escola tem vários problemas entre os amiguinhos, entre até com aluno, com professor, mas olhando para as questões de conflito entre as próprias crianças, quando acontece algum incidente, normalmente nós somos comunicados e nós chamamos as crianças para uma conversa. E esta conversa, ela tem ela é respaldada pela justiça restaurativa, que é exatamente a cultura da paz. Nós conversamos com aquele suposto agressor, ele vai dizer o que aconteceu, ele vai ser ouvido com respeito, ele não vai ser tratado como um menino mal criado, mas ele vai ser tratado como uma criança que teve um incidente com outro colega. Chamamos depois aquela suposta vítima, essa vítima vem, conversa conosco, fala da tristeza, da chateação dela pelo que aconteceu. Em seguida, nós propomos que eles venham juntos, né, para um encontro que nós chamamos de círculo restaurativo. Antes existe o pré-círculo e depois o círculo. E o que é surpreendente para nós, que diferente dos adultos que um não pode ver o outro, precisam ver horários separados, as crianças já vêm conversando. Quer dizer, então a criança, quando ela pode compreender o erro como uma forma de aprendizagem, quer dizer, eu cometi esse erro, eu fiz uma brincadeira indelicada com meu amigo e eu posso aprender com isso e não ser punido por isso. Porque essa criança poderia ter uma advertência e ter uma semana em casa. Né? Ao contrário, ela é ouvida, ela é compreendida, ela entende o que está se passando, ela conversa com o amigo, estabelece uma relação com esse amigo favorável e eles voltam a ter uma amizade. O que quer dizer isso? Né? Que a justiça restaurativa, ela propõe a reparação dos vínculos. E quando a gente fala de violência doméstica, a gente tem que pensar desta maneira também.
que a violação não foi contra o Estado, mas que a violação foi contra as relações que se estabelecem naquela família. Sem dúvida. No seio familiar. E veja que a violação entre pessoas que vivem na mesma casa, que vivem no mesmo lar, precisam ser resolvidas por aquelas pessoas, por elas se responsabilizando pelo acontecimento. E também aquele que é o agressor tendo a possibilidade de ter compaixão daquela pessoa a qual ela atacou. Exato. Resgatar. Resgatar. Exato. Resgatar e significa também conseguir ver o outro. Quer dizer, conseguir estar na posição do outro. Isso. Entende? Por exemplo, como eu posso sentir o que a doutora Geralda está passando se eu não me coloco no lugar dela vendo alguma coisa de fora? Por exemplo, se alguém chega e me conta uma situação, né? Olha, eu briguei por causa disso. Mas se a pessoa não consegue ouvir, entender... Verbalizar. Não, e não só verbalizar, mas entrar na situação do outro. Como é que eu me sentiria se a pessoa tivesse feito XYZ para mim? Isso que eu acabei de fazer para ela. Como eu ia me sentir? E aí eu vejo uma coisa interessante, eu dizia a respeito dessa magnitude da Lei Maria da Penha, que ela tem essa grandeza, só punitiva. Ela tem um aspecto multidisciplinar. Preventivo não é isso? também. Preventivo, porque como que isso vai acontecer se você não tratar o agressor, não é? E aí eu queria fazer também dentro disso, passando já a palavra para vocês, como que é feito isso, essa capacitação de pessoas, como é que a gente, em relação às pessoas que estão envolvidas, hoje nós falamos a respeito dessa importância, porque antes se tinha a visão de que a delegacia da mulher, o nome já veio, até próprio em defesa da mulher, mas era uma delegacia específica para punir o agressor, tão somente, não é? Exatamente. Não, essa delegacia que nós estamos, que pretendemos ter aí, ela vai ser multidisciplinar. Isso, fala um pouquinho dessa questão da assistência social, advogado, entende? Então, assim, várias pessoas, inclusive médico, da área médica também queremos que tenha lá, porque quando a mulher chegar lá, ela vai estar, vai ter uma recepção para ela, entendeu? Ela vai ser tratada como se deve, entende? As pessoas estarão lá capacitadas para poder ouvi-la, para poder orientá-la, e de lá ela vai ter todo o direcionamento, entende? Então, por exemplo, ela vai ter a psicóloga ali para ouvi-la, para assessorá-la. Hoje nós temos o quê? Temos o centro de referência, a Vem Maria, né? Que quando Sim, Casa Vem Maria. A Casa Vem Maria. Então, seria isso, mas com essa delegacia, então teremos tudo ali mais concentrado. Então, inclusive as instalações lá são ótimas para tudo isso. Dentro dessa medida multidisciplinar, é uma questão específica que eu vejo. O maior peso disso não é o psicológico? De fato é um peso grande, né? Tem grande importância isso, né? Esse peso psicológico. E falando nesse peso psicológico, né, como a doutora Irena estava falando, desse novo projeto, dessa delegacia, o que eu vejo de importante na capacitação dessas pessoas que atendem, né, as pessoas envolvidas, né, em situação de violência doméstica, é o fato, doutor Cristiano, que muitas vezes essa mulher vem, às vezes ela vem machucada, e essa mulher recebe um atendimento, ela é cuidada, todas as informações são dadas. No caso, se for, né, esse processo, então, obviamente, ele é encaminhado para as outras instâncias. Mas o que acontece, não é? Passado um mês, 2 meses, essa mulher volta na mesma situação. Ela volta a mesma mulher com os mesmos machucados. Então, a pessoa que está atendendo esta mulher, como é a capacidade que ela precisa ter para compreender e não agredir esta mulher? Porque ela pensa,
puxa vida, você veio aqui há 3 meses, foi feito tudo, nós fizemos tudo, agora você voltou com ele? Você não tem vergonha? Então, e aí... Veja, é isso que eu quero dizer, a importância da capacitação das pessoas, que a implementação da Lei Maria da Penha no Pacto Social prevê exatamente essa assistência. E olha, está escrito aqui, a rede de atendimento e capacitação de agentes públicos. Porque senão, o que acontecia com a mulher na delegacia comum? Quando ela chegava fazendo uma queixa em relação ao marido. O quanto era difícil para os homens atendê-la. E veja, na delegacia da mulher o sofrimento é o mesmo. Então, o quanto essas pessoas que estão na linha de frente, elas realmente precisam estar preparadas. Sem dúvida. Porque senão elas repetem a violência que a mulher sofreu em casa. Dentro dessa linha... Quer falar alguma coisa? Não, eu só queria complementar que a mulher ela pode voltar quantas vezes ela quiser lá na delegacia. Tá? Ela, inclusive, não tem problema nenhum essa questão de que ela não possa voltar lá. Ela tem que voltar mesmo para falar o que aconteceu, para notificar o que está acontecendo. Não pode deixar, porque ela hoje, na verdade, ela não está só. Né? Ela tem a nós na OAB, ela pode procurar também lá essa referência Casa Bem Maria. Então, assim, ela não está só, né? E o que ela não pode é deixar ser maltratada. Ela não pode deixar com que sofra dessa violência contra si, entendeu? Isso não pode acontecer. Ela tem que realmente relatar, porque o agressor, ele terá de ser disciplinado, doutora, né? Ele tem a parte da recuperação, mas ele realmente tem que arcar com as responsabilidades, porque isso é um crime. Do ato que ele cometeu. Exato. Dentro dessa questão, a lei, ela veio 7 anos já aí caminhando, juizados especiais, né, de violência doméstica, né? Temos um na Barra Funda, que atende as mulheres vítimas de violência doméstica. E aqui no ABC, como é que anda isso? Aqui no ABC, nós estamos, né, trabalhando no sentido de realmente conseguir, e estamos numa negociação, quer dizer que a doutora Tereza Cristina, a doutora Milena, né? Então nós estamos, e também com relação à prefeitura, parece-me que vamos ter um anexo da vara da violência, tá? Vamos ter esse anexo, só que assim, não tenho ainda nada concreto de quando, mas é em breve. Isso eu digo que é muito importante, porque com a implementação da lei, se fazia muito, os juízes, se fazia muito no espaço de uma audiência e outra. E às vezes até se adiava a audiência de violência doméstica, porque dizia, não, eu tenho um tráfico de droga que é muito mais importante, uma questão muito séria. E se a violência doméstica ficava à margem dessa situação. Então eu acho que isso é muito importante para que, exatamente, para que realmente possa dar essa devida importância a esse tipo de coisa. Vai ser tudo por lá. E nesse juizado especializado vai ter esse tratamento, encaminhamento. Todo esse tratamento, encaminhamento, e vai ser tudo por lá para ser mais célere e chegar até a sentença. Porque existem vários graus de violência, né? E quando eu falo isso, eu não falo o aspecto da lei em si, né? Existe aquela violência que ela é momentânea, de um desequilíbrio que pode ocorrer, mas existe uma que ela é crescente, que a mulher ela já vem sofrendo isso. E aí também ela é uma pessoa que precisa de tratamento. Porque é aquilo que nós falávamos, né? Ela se acostumou a essa violência, ela se tornou... Tem que quebrar esse ciclo. Tem que quebrar esse ciclo. É isso que é importante, essa ação multidisciplinar. Porque... Porque essa violência, ela fica naturalizada. Ela passa a ser uma coisa... Cauterizada, né? Vai se cauterizando isso. É natural, entendeu? Aí ele chega, grita e depois passa. E tudo bem, já estou acostumada. Ele é bonzinho, isso, né? Então, mas ele... mas tem mesmo essa questão, né? Infelizmente, né? Mas isso tem agora, a lei também vem para desnaturalizar a violência. Isso é interessante, muito interessante. A lei vem para isso, porque... para chamar a atenção de que isso não é natural.
Tá, vamos à participação aqui dos telespectadores, que da Marlene da Cidade de Adema. Marlene Rocha, um grande beijo para você, Marlene, obrigado. A Cidade de Adema sempre comigo, você sempre comigo no meu programa. Ela pergunta a respeito da Lei Maria da Penha, se nos postos de saúde não tem o serviço de psicólogos. E para esses casos específicos, lá em postos de saúde, por que ainda não tem? Aliás, a pergunta que ela faz é interessante. Veio a lei no 24 de novembro de 2003, a lei 10.778, que a mulher que é vítima de violência doméstica tem que ser notificada aos órgãos públicos a respeito disso. Vocês acreditam que isso vai vir no futuro, nos postos de saúde? Esperamos que sim, né? Eu torço que isso aconteça em breve. Eu até tenho uma notícia, então, para nós telespectadores. Manda um abraço para ela. É a Marlene Rocha, da Cidade de Adema. Então, Marlene, um abraço para você. E veja, em Diadema, na Delegacia da Mulher de Diadema, existem psicólogos que fazem plantão psicológico. E então você pode ir até lá e que você será atendida, né? Esses psicólogos também faz parte de um projeto nosso anterior, né, da Universidade Metodista também, e que faz o acolhimento à mulher no momento que ela chega para fazer a queixa. E exatamente nós implementamos esse projeto no fórum porque nós vimos esse limite desse momento único que nós tínhamos com essa mulher e que nós entendimos que para realmente haver algum resultado mais efetivo, havia necessidade desse processo restaurativo, de envolver o homem, a mulher, os filhos e, em algumas ocasiões, pessoas da comunidade. Muito bom. Mas lá na Delegacia de Diadema... Vamos lá na Cidade de Diadema. Isso, exatamente. Marlene, você que está aí comigo na Cidade de Diadema, a cidade inteira já está informada aí também. Você, não sei se é o seu caso, né? Mas se for necessário... Tem aí a Delegacia da Mulher na Cidade de Diadema. A Juvândia, da Ellenberg, ela é do Alto de Ribeirão Pires, sempre comigo do centro. Um grande abraço para você. Aliás, sempre as 7 cidades comigo. Um grande abraço aí para a cidade de Ribeirão Pires. Ela pergunta, em outras gerações, as crianças sofredoras de abusos e violências se transformarão nos algozes de hoje? Essas crianças que presenciam agressões e são vítimas também? Batendo em pais e desrespeitando os idosos? Um grande abraço para você. Como é o nome dela? Juvândia. Juvândia, como vai? Espero que você esteja bem, né? Então, é assim, realmente o que acontece é que quando a criança é exposta muito à violência, ela acaba reproduzindo, mas isso não significa que necessariamente ela venha a ser uma pessoa assim, tá? Agressora. Não necessariamente, né? Mas ela tem grande predisposição para isso, porque acaba a gente acaba projetando, né? Aquilo que vivencia acaba projetando. Agora, não significa que ela venha a ser, né? Não é isso, doutora? Concordo com a doutora Irena. Perfeito. O Elvio Sinclair, também da cidade de Diadema. Ele pergunta, um grande abraço para você, Elvio. Obrigado por você estar comigo, sempre comigo no meu programa Dr. Cristiano para você. Qual o fator que hoje os filhos se rebelam contra os pais? Muitos agridem seus pais e chegando até a morte, matá-los os pais, né? Qual é esse fator? Nós falávamos a respeito dessa cultura de paz, mas nós falávamos também a respeito dessa violência desse fenômeno, né? O que se atribui isso? Eu acho que é um pouco de falta de respeito mesmo, sabe? Respeito em relação ao próximo. Então, esse respeito ao próximo, aí eu quero fazer essa pergunta porque os pais hoje não sabem mais educar os filhos? Como que é essa situação? Bom, talvez o que eu percebo, né, é de fato uma mudança muito radical nas gerações. Né? Por exemplo, na minha geração existia de fato um poder, né, principalmente dado ao pai, e ele realmente tinha poder sobre os filhos, né? Talvez de uma forma não tão boa, uma certa rigidez. A minha geração depois passou então a ser muito permissiva, né? Em função dessa rigidez sofrida, passa-se uma permissividade exagerada.
a história, né? Eu lembro quando eu tinha minhas filhas pequenas, então eu não podia dizer não para as crianças, né? Que as crianças ficariam traumatizadas. Então, uma série de questões que muda, né? Se vê que muda o comportamento das gerações. Agora, eu entendo, né, que a questão da família e da educação, ela passa pelo exemplo, né? E desta capacidade que hoje, infelizmente, né, quando um homem bate, violenta uma mulher e ele é preso, me dá a ideia que o Estado funciona como um pai bom que vai proteger. Porque esta figura de um pai bom e forte parece que está, que não é tão presente. Aliás, né, o que a gente observa muito também nas situações de violência é a ausência paterna também, né? O quanto que esta ausência paterna, então, muitas mulheres que vivem sozinhas com os filhos, porque os homens ou estão presos ou foram mortos até no tráfico, quer dizer, então, tem comunidades que isso é muito presente, né? Então, o que a gente observa é que essa falta de poder do pai, muitas vezes a permissividade da mãe, gera, né, esse comportamento inadequado dos filhos, né? Então, isso é muito ruim. Doutora Irena, a senhora acha que falta autoridade aos pais hoje? Eu acho que falta. Eu acho que falta, assim, desculpe me falar, mas assim, eu acho que está faltando temor a Deus, sabe? Como sou cristã, então eu tenho que falar isso. Eu acho que falta temor a Deus e respeito ao próximo, amor ao próximo. E os pais também, eles delegam muito as coisas. Delegam e deixam os filhos crescerem sem direção. Eu acredito que os pais têm a incumbência de direcionar os seus filhos. Então, até os 7, 8 anos, eu acho que a criança ela recebe aquele direcionamento certo e tem um alicerce sólido para depois ela conseguir ir avante. Mas os pais, na minha opinião pessoal, são responsáveis pelo direcionamento dos filhos. O exemplo ele arrasta. Eu acredito que sim. Queria só complementar com essa questão do exemplo, porque eu achei muito, muito importante. Quer dizer, quando um pai, então o menino bate na menina, por exemplo, em casa, vai lá dar um tapa na menina. O pai vem e dá um tapa na cabeça do menino e fala que ele não pode bater na menina. Veja, o que ele está fazendo com o menino? Ou às vezes até o pai bate no menino e o menino depois vai bater na menina ou bate no irmão. Nessa questão, mas o que eu quero dizer é a questão do exemplo que o senhor trouxe, que eu entendo como algo fundamental. Então, não é o que você fala, mas é o exemplo que você dá. Eu ainda falo uma outra coisa, que eu acho que assim, por exemplo, nós moramos num país e nós temos regras e devemos observá-las, certo? Sim. Então, quando a gente vai trabalhar, a gente também tem regras para observar, certo? Sim. Então, dentro de casa, quando o casal resolve constituir um lar, uma família, seja, né? Então também tem regras. A serem cumpridas. Creio que sim. Cada um no seu departamento. Mas nós já estamos chegando para o final do programa, mas eu não posso deixar de falar uma questão, que depois eu vou pedir as considerações. Mas como formar regras se você veio de um seio familiar que não teve regras? Você não tem como reproduzir esses exemplos. Então, veja, toda pessoa, ela tem alguma coisa dentro de si, sabendo o que é o certo e o errado. Nós temos a nossa consciência, a não ser que a pessoa não tenha consciência nenhuma. Mas, por exemplo, ela veio de um lugar, assim, de uma vivência assim, só que ela não ficou só, ela viu outras pessoas no meio do caminho. É ou não é? Ela foi para uma escola também.
Então, quer dizer, ela tem aonde também olhar, ela não está... Um paradigma. Ela tem um paradigma, entende? Então, eu não acredito que a pessoa, a não ser que ela esteja só mesmo num mundo totalmente marginalizado, no meio de realmente só pessoas... Ela tem um resquíciozinho. Aí ela, né? Mas eu não acredito Irena, nisso. eu vou te pedir as considerações finais, que nós estamos caminhando Tá no final. bom, Depois tá eu vou bom. passar para a doutora também. Então, as minhas considerações finais são assim, realmente, eu digo isso para as pessoas, que a Lei Maria da Penha, ela existe, ela funciona, ela é eficaz, e em termos de Santo André, não sei em relação aos outros municípios, mas em Santo André ela realmente funciona. E é crime, sim, e dá cadeia, e homem vai para cadeia de verdade, não é mentira. E a mulher não precisa ficar com medo, ela deve realmente denunciar, e ela tem 180 para telefonar, e tem os lugares de referência, e não tenha medo, pode ir na OAB também, nós estamos lá de portas abertas, e é isso que eu quero dizer. Agradecer também para o meu presidente, o Dr. Fábio Picarelli, porque ele dá todo o apoio para todos nós ali. Um grande abraço para o Fábio. Muito obrigada, viu? Doutora, suas considerações? Bom, o que eu gostaria de dizer, né, finalizando o programa hoje, é que esperamos realmente que haja para além da Lei Maria da Penha, a instauração de uma cultura de paz, que haja de fato a possibilidade de diálogo entre homens e mulheres, e que, apesar da violência, né, uma família bem constituída e um homem e uma mulher que são capazes de construir uma família e dar fatores protetivos para essa família, é algo que não tem preço. Muito bom. Né? Eu quero agradecer a vocês duas pela gentileza de estar aqui comigo no meu programa Dr. Cristiano para você. Eu que agradeço. Foi muito bom estar Nós aqui com é que você. agradecemos. Fico muito feliz mesmo e tenho certeza que os meus telespectadores em casa realmente ficaram muito contentes nesse bate-papo a três. Esperamos que sim. Esperamos que sim. Eu quero agradecer você que esteve comigo no meu programa Dr. Cristiano para você. Hoje, excepcionalmente, eu vou estar no Eco Debates aqui, fazendo o programa do Eco Debates. Então, eu quero você comigo, continue comigo, vai ter uma outra entrevista, então não saia daí, tá? No Eco Debates hoje estarei aqui excepcionalmente nesta noite também. Quero deixar uma mensagem para você. O aspecto mais importante da cultura da não violência é que ela não busca destruir a pessoa, e sim transformá-la. Muito obrigado e um forte abraço para você.